A Miriam, acima de tudo, é uma educadora, tá? É uma educadora mão na massa, desde sempre, desde que ela se conhece como educadora, sempre trabalhou com os alunos no ensino básico, através de projetos. A formação inicial da Miriam foi dentro de ciências, né? Então, antes dela se tornar uma educadora, ela se formou cientista. Então, desde que iniciou a sua trajetória na ciência e na biologia, na educação, ela foi técnica, né, do Instituto de Biociências da Unicamp e já auxiliava em projetos de pesquisa científica. O STEAM é uma abordagem da metodologia de aprendizagem ativa baseada em projetos. Então, é uma das principais abordagens. Eu considero hoje o STEAM como a segunda abordagem de aprendizagem baseada em projetos mais evidente no Brasil. A primeira é a Educação Maker, é a mais popular no Brasil, e o STEAM, digamos assim, ele fica nos bastidores, porque o STEAM, assim como a Educação Maker, também nasceu nos Estados Unidos, tá? De uma necessidade dos americanos prepararem os seus alunos, a educação básica lá, para atender a mão de obra, né? Como mão de obra qualificada, digamos assim, as empresas de tecnologia. Então, o STEAM nasceu de uma necessidade de estar preparando esses estudantes para atender grandes empresas ali no Vale do Silício, por exemplo, entre os anos 90 e os anos 2000, tá? Tanto STEAM quanto Educação Maker são abordagens da aprendizagem baseada em projetos. Ele pode perguntar a seus alunos, iniciar fazendo uma pergunta. Quais problemas você evidencia, vocês percebem na sua comunidade, né? No contexto onde você vive, na escola, nas suas casas, né? Os ambientes que você frequenta? Quais problemas vocês... e como vocês poderiam resolver esses problemas construindo algo, né? Um artefato, um dispositivo, então, para solucionar esses problemas, tá? Como a tecnologia poderia ajudar nessa solução? E se ele quer ainda estruturar um projeto STEAM, a pergunta vai se iniciar com como. Como você vai resolver o problema de desperdício de energia, por exemplo. Então, inicia-se por esse como, tá? Se você quer direcionar para um projeto STEAM. Se você quer trabalhar dentro de um projeto Maker, você pode passar um desafio. Construa um objeto para promover a economia de energia elétrica. A pergunta que esse professor vai fazer a seus alunos vai fazer toda a diferença, então, para que eles sejam conduzidos através de um projeto STEAM ou de um projeto Maker, tá? Mas, fazendo essas perguntas, estruturando esse projeto já baseado nesses desafios e perguntas que o professor vai fazer, ele vai desencadear todo um processo cognitivo no aluno para buscar soluções. Então, para que ele se torne um protagonista, ele participe desde a ideação do projeto até a finalização, a conclusão desse projeto. Então, você coloca ele como protagonista, porque ele vai pensar nessa solução. Ele vai encontrar esses problemas que estão ali, né, evidentes, mas que ele ainda não se sentiu responsável. Então, fazer essas perguntas inicialmente para colocá-lo dentro dessa proposta pedagógica.
O maior desafio realmente é o professor se apropriar dessa proposta, ele estar aberto a desenvolver essas práticas baseadas em projetos com seus alunos. Então, antes de pensarmos em recursos, limitação em termos de recursos, de espaço, o principal desafio é o professor estar aberto a essas novas práticas. Depois segue-se uma limitação em termos de recursos, porque são projetos que envolvem tecnologia, que envolvem o currículo de ciências, matemática, mas que nós precisamos adicionar tecnologia, justamente porque nós precisamos tornar este aluno habilitado em termos de competências digitais, por exemplo. Então, é um aluno que utiliza a tecnologia no projeto, mas que também vai desenvolver tecnologia, tá? Então, existe uma limitação em relação à disponibilidade desses recursos tecnológicos. Porém, antes disso, o professor precisa estar aberto a colocar seus alunos dentro dessas práticas. Porque se o professor não está aberto, não se apropria desta proposta, nada vai acontecer. E os alunos sempre estão abertos. Eles querem trabalhar, faz parte da realidade deles, do contexto hoje, esse desenvolvimento que é muito intuitivo, né? Ele pega um celular e ele não precisou de uma aula antes sobre como utilizar o celular. Ele não precisou ter estudado antes. Se torna muito intuitivo utilizar. E também trabalhar dentro desses projetos, utilizar um recurso tecnológico, vai ser intuitivo para o aluno. Ele vai explorar, mas o professor precisa estimular esse processo. Ele precisa ser um mediador, um tutor dentro desse processo, guiá-lo para que ele acesse o currículo que estará sendo envolvido nesse projeto. Então, antes de tudo, o professor precisa estar aberto. É o principal desafio. É um case muito especial, porque envolveu a formação integral de um aluno, um ex-aluno meu, e que hoje é um empreendedor, tá, na área de tecnologia, inclusive, foi líder da Liga Empreendedora da Unicamp, enquanto ele era estudante na Unicamp, de web design e programação. Então, meu primeiro aluno em 2013, nessa proposta, né, nessa abordagem STEAM, contribuiu, fez parte de uma equipe onde eles desenvolveram um protótipo de um sistema fisioanatômico cardiovascular. Tá? Então, os alunos evidenciaram a necessidade, então existia ali um problema, uma problema dentro do contexto escolar. Eles evidenciaram a necessidade de estarem construindo um sistema que não fosse só um dispositivo, um modelo, que não fosse só anatômico de sistema circulatório, que eles pudessem ver os fluidos circulando ali. E, para tanto, aquilo precisava ser funcional, né? Então, eles colocaram um motorzinho de aquário, então eles desmontaram um aquário para utilizar o motorzinho, eles buscaram insumos de eletrônica para apoiar a construção desse protótipo. Nós não tínhamos, na época, um espaço maker, tá? Nós não tínhamos ainda, eu nem conhecia esse termo, já estava trabalhando dentro dessa proposta, né? Dentro de um movimento maior, né? Maker, mão na massa, STEAM, mas não conhecia, tá? Foi somente em 2015 que eu fui conhecer o professor Paulo Blickstein, tá? Então, aqui no Brasil, fiz parte de uma equipe, tá? Aqui no Brasil, que introduziu essas práticas makers na educação, mas na época, em 2013, eu não tinha essa consciência e trabalhava isoladamente em um colégio particular em São Paulo. E eu tinha muito apoio da gestão, e eu sou muito grata, tenho um contato imenso com eles até hoje,
né, porque a gestão me apoiou muito nesses projetos, nessa iniciativa na escola. O aluno que participou desse projeto, dessa equipe, que foi um projeto premiado depois em uma feira de ciência e tecnologia no Nordeste, tá? O aluno se tornou, então, protagonista também, tá, na sua universidade, hoje na sociedade, ele tem uma empresa de web design. Então, é muito especial esse aluno para mim, que é o Augusto de Moraes. Então, quando eu falo disso, eu até me emociono, porque foi o primeiro dentro dessa metodologia e que é muito importante para mim, a gente tem essa conexão, é para sempre. Então, sentir que você transforma a vida de alunos é muito gratificante para qualquer educador.